noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Foi com uma grande satisfação e me sentindo muito honrado que eu recebi o convite para fazer uma exposição doutrinária no mês em que essa casa completa 66 anos de atividade. Eu até gostaria que esta fosse a última palestra transmitida apenas pela internet e que as próximas fossem todas presenciais. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, em 14 de março, quando eu fiz a última palestra presencial dessa casa. Mas, infelizmente, ainda precisaremos tomar cuidado durante algum tempo, porque a pandemia continua se disseminando agressivamente entre nós e, embora contemos com a proteção do alto, temos que fazer a nossa parte, a parte que nos compete, para a nossa própria proteção. Desde 1955, a Sociedade Espírita Paulo de Tarso vem iluminando consciências, consolando corações, levando o auxílio material aos que dele necessitam, além de proporcionar oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual àqueles que se tornam seus trabalhadores. Milhares e milhares de almas encarnadas e desencarnadas têm sido beneficiadas pelas atividades desse foco de luz chamado Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Hoje, os trabalhadores e frequentadores dessa casa não podem participar presencialmente das atividades por causa da pandemia, mas antes da pandemia e certamente depois que ela passar, a gente vinha à casa espírita e continuará vindo, né? Carro próprio, de ônibus, de lotação, de táxi. Alguns moram a pé e vinham e continuarão vindo, por morar perto, vinham e continuarão vindo a pé, mas todos têm a comodidade de transitar por ruas asfaltadas, iluminadas. Já os trabalhadores e frequentadores dos primeiros tempos desta casa, quando a Avenida do Forte se chamava ainda Estrada do Forte, não era calçada nem iluminada, esses primeiros trabalhadores e frequentadores enfrentaram algumas dificuldades. Quando chovia, a Estrada do Forte ficava intransitável e as pessoas se deslocavam por um lamaçal que às vezes ia até a canela do caminhante. Mas a espiritualidade superior trabalha com planejamento sério e desde o início sabia até onde essa instituição deveria chegar. Certa vez, um dos espíritos que integravam a corrente espiritual dessa casa disse numa comunicação mediúnica que um dia a Estrada do Forte seria calçada, seria iluminada e que haveria ônibus passando pela porta da casa espírita. E isso tudo aconteceu. E hoje nós temos tantas facilidades que mesmo com as dificuldades que a pandemia nos traz, todos nós podemos assistir palestras, participar de sessões de estudo, participar de sessões de preces e radiações e de muitas outras atividades, confortavelmente sentados no sofá da nossa casa. Eu pensei sobre isso porque acabei de reler, acho que pela 4ª vez, o livro Paulo e Estevão, autoria do Espírito Emmanuel, livro que narra a saga do apóstolo da gentilidade. Desde quando ele era o fariseu chamado Saulo, defensor ferrenho da lei de Moisés e perseguidor dos cristãos. Narra a conversão de Saulo ao cristianismo após o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, mostra as dificuldades que ele passou e as suas grandes realizações como divulgador dos ensinos de Jesus. E aí eu pensei, relendo esse livro, que as dificuldades enfrentadas pelos primeiros trabalhadores e frequentadores dessa casa nos anos 50 e 60, se comparadas
né, ao que os primeiros cristãos enfrentaram, seriam grandes facilidades. Porque os primeiros cristãos não enfrentavam apenas lamas, ruas escuras, dificuldades de comunicação. Eles tinham que procurar preservar as próprias vidas. Numa época em que a vida humana tinha pouco valor, numa época em que os líderes religiosos tinham poder de vida e morte sobre as pessoas. Paulo de Tarso, o maior divulgador dos ensinos de Jesus no cristianismo nascente, foi apedrejado, preso, espancado, escarnecido. E cada uma dessas agressões ele as sofreu inúmeras vezes. Mas Deus nunca põe nos nossos ombros um fardo com peso superior à nossa capacidade de suportá-lo. E o apóstolo provou que estava à altura da missão que o Cristo lhe confiou e, apesar das perseguições, continuou divulgando os ensinos do Mestre e atendendo aos necessitados material e espiritualmente. Aliás, sobre essa questão de atender os necessitados material e espiritualmente, no item 7 desse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que Paulo de Tarso teve uma grande compreensão do significado da palavra caridade, colocando-a até mesmo acima da fé. E aí no item 6 desse capítulo 15, Kardec transcreve talvez a mais conhecida das cartas de Paulo, a primeira carta que ele escreveu ao povo da cidade de Corinto, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa um símbolo que retine. Ainda que eu tiver o dom da profecia, que penetrar todos os mistérios, tiver a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tiver toda a fé possível, até mesmo a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu não sou nada. E quando houver distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houver entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, nada disso me serve. E aí ele diz o que é a caridade, como ela é. Ele diz que ela é paciente, que ela é branda, ela é benfazeja, não é invejosa, não é temerária, que ela não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não se agasta com coisa alguma, não suspeita mal, se rejubila com a verdade e tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E a caridade é absolutamente imprescindível a todos nós, espíritos em evolução. Sem ela, como disse Paulo de Tarso, nada seremos. Nunca chegaremos a ser espíritos felizes sem a prática da caridade. Para clarear ainda mais essa questão para nós, que ainda somos muito imperfeitos, o Cristo nos deixou a parábola do juízo final. É uma das mais conhecidas do Mestre, em que ele diz: quando o Filho do Homem voltar na glória dos seus anjos, vai separar os bons dos maus, como o pastor separa os bodes e as ovelhas. E vai colocar à direita os bons e à esquerda os maus. E dirá àqueles que estão à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu era estrangeiro e me recebeste, eu estava doente e me foste visitar, eu estava preso e me foste ver. E eles dirão: mas Senhor, quando é que nós te vimos nessas situações e te assistimos? E o Senhor dirá: na verdade, toda vez que fizestes isso a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. E dirá àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me vestiste, eu era estrangeiro e não me recebeste, eu estava doente e não me fostes visitar, eu estava preso e não me fostes ver. Eles dirão: mas Senhor, quando é que nós te vimos em todas essas situações e não te assistimos?
Na verdade vos digo, toda vez que deixaste de fazer isso um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Observemos que nessa parábola Jesus coloca no mesmo grau de importância a caridade material e a caridade moral. Ele cita a caridade material, saciar a sede, saciar a fome, dar o vestuário, abrigar alguém em casa. A caridade moral, visitar um doente, visitar um encarcerado, mas também receber alguém, um estrangeiro, alguém que não é da nossa relação, dar guarida, também além de caridade material, é caridade moral. E realmente não há como dizer que uma das formas é mais importante que a outra. Para quem está precisando de ajuda material, a caridade material é mais importante. Mas para quem precisa de tolerância, compreensão, perdão, a caridade moral é a mais importante. O que não há dúvida é que a caridade deve ser praticada em todas as suas formas, ou seja, devemos fazer pelo nosso irmão tudo aquilo que ele precisa e que nós podemos fazer por ele. O que há de diferente entre uma forma e outra da caridade é que a caridade material é muito mais fácil de ser praticada do que a moral. É muito mais fácil doarmos alguma coisa material ao nosso irmão ou até mesmo prestarmos um serviço a ele, um auxílio, do que tolerá-lo, compreendê-lo, perdoá-lo. Aliás, sobre caridade, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual era o sentido da palavra caridade, como é que Jesus a entendia. E a resposta: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos procurar desenvolver essa informação que os Espíritos nos deram. Benevolência para com todos significa que nós temos que usar de bondade no nosso relacionamento com o nosso irmão. Significa que devemos procurar fazer o melhor que pudermos fazer por ele, da mesma forma que nós também esperamos que o nosso irmão faça o melhor por nós quando precisamos dele. Indulgência com as imperfeições alheias. Significa que nós precisamos ser o mais tolerantes que pudermos com os defeitos do nosso irmão. Da mesma forma que precisamos que ele seja tolerante com os nossos defeitos. Perdão das ofensas. Quando nós cometemos algum erro, esperamos que os nossos irmãos perdoem a nossa ação equivocada. Da mesma forma, os nossos irmãos precisam que nós os perdoemos quando eles cometerem os seus deslizes. Aliás, com relação à caridade, Vicente de Paulo tem uma colocação que é perfeita. Está lá no Evangelho capítulo 13, que é o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, no item 12 desse capítulo 13, ele diz assim: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. E aí ele diz assim: não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade a alma encontra ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Por isso, o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Mas por quê? Em primeiro lugar, porque a caridade nos possibilita compensar com o bem que praticamos hoje o mal que nós fizemos no passado. Se eu já pratiquei o mal e eu sofro em consequência disso, é bom para mim que me quito com a lei de causa e efeito. Mas se eu faço o bem hoje, eu compenso com esse bem de hoje o mal que eu fiz no passado. E não preciso sofrer por ele.
Porque vejam, se eu sofro hoje pelo mal que eu pratiquei no passado, embora o sofrimento seja desagradável, isso é bom para mim porque eu vou ficando quites com a lei de causa e efeito. Mas se ao invés de sofrer pelos erros do passado, eu praticar o bem para compensá-los, isso será bom para mim porque eu me quitarei sem sofrimento e será bom para os meus irmãos a quem eu faço o bem. Segundo motivo pelo qual fora da caridade não há salvação. Pela lei de ação e reação, tudo o que nós fazemos se reflete em nós mesmos, tanto o mal quanto o bem. Então, praticando a caridade, nós nos credenciamos a receber as consequências benéficas do bem que fizemos. Terceiro motivo, como disse Vicente de Paulo, não há outra forma de evoluirmos moralmente a não ser pela dedicação ao próximo, pela prática do bem. Então, na verdade, eu não sou obrigado a praticar o bem. A prática da caridade vai paulatinamente me modificando para melhor. Então, quanto mais eu faço o bem, mais essa forma de agir vai ficando incorporada ao meu psiquismo, vai educando os meus sentimentos e eu vou evoluindo. Então, eu preciso sim da caridade para que eu evolua. E eu sempre costumo dizer que toda vez que o meu irmão estiver precisando de ajuda, se eu não quiser auxiliá-lo e ele merecer a ajuda, o Criador encontra uma forma para ele receber essa ajuda. Mas aí eu perdi a oportunidade que eu tinha de fazer alguma coisa por ele e queria redundar em meu benefício. Então, eu preciso mais praticar a caridade do que o meu irmão precisa que eu pratique a caridade para com ele. Mas vejam, as leis de Deus são tão perfeitas que, à medida que nós auxiliamos, nós somos auxiliados. Fazer o bem é bom para todo mundo. Fazer o bem é bom para quem o faz e para quem recebe. Aliás, lá na questão 860 do Livro dos Espíritos, eles disseram para o Kardec que a única coisa importante, não a mais importante, a única coisa importante é fazer o bem. Quando todos se preocuparem em fazer somente o bem aos semelhantes, a Terra vai ficar um verdadeiro paraíso, vai ser muito agradável viver aqui. E por que não devemos fazer o mal? Porque o mal prende nas suas teias aquele que o pratica e com absoluta certeza volta para atingir aquele que o causou, a não ser que ele compense esse mal fazendo o bem. Qual a consequência no meu relacionamento com o meu semelhante se eu o trato bem? Quando eu trato bem o meu irmão, eu estou induzindo o meu irmão a agir da mesma forma comigo. E às vezes nós não fazemos isso, às vezes nós tratamos mal os nossos semelhantes, não tratamos os nossos semelhantes como nós mesmos gostaríamos de ser tratados e reclamamos porque ele não nos trata como nós queríamos ser tratados também. Então, para não haver dúvida, nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, de acordo com o ensino de Jesus. Mas o amor não deve ser estático, imóvel. Para que ele tenha valor, ele tem que ser transformado em ações em benefício dos nossos semelhantes. E quando ele se transforma em ações, em obras em benefício do semelhante, ele passa a se chamar caridade. Eu sempre gosto de lembrar, nessa questão da lei de causa e efeito, do benefício de fazermos o bem, uma história que está lá no livro Reparando Erros, escrito, psicografado pelo espírito Antônio Carlos,
através da médium Vera Lúcia Marenzetti de Carvalho. É uma história que eu gosto de contar de vez em quando, porque ela exemplifica muito bem essa questão de nós nos beneficiarmos quando fazemos o bem. Havia um curandeiro que vivia nas terras de um fazendeiro, e ele morava de graça nas terras. Ergueu uma choupana lá, uma casa, e vivia de graça lá. E o fazendeiro permitia que ele morasse lá. Por quê? Porque para o fazendeiro era conveniente. Cada vez que o empregado ficava doente, em vez de levar na cidade para levar no médico, ele mandava o empregado se tratar com o curandeiro. Um dia esse fazendeiro procurou o curandeiro e disse assim: eu preciso da tua ajuda. A minha filha se envolveu com um peão e engravidou. E eu mandei matar esse peão. Mas a minha filha está grávida. E as pessoas vão notar. E vai ser um escândalo, uma vergonha para ela e para a nossa família. Tu és solteiro. Tu podia casar com a minha filha para evitar esse escândalo. E aí o curandeiro era uma pessoa de boa índole. Ele pensou: eu moro aqui, moro de graça, eu posso retribuir e evitar o escândalo para a família. Aceitou casar. Casou com a moça, embora ele nem conhecesse a moça antes disso. Casaram, viveram até a morte de ambos. Ele tratou muito bem essa moça. Não só salvou a moça do escândalo, mas foi um bom marido para ela, embora não a amasse. Na encarnação seguinte, esse curandeiro nasceu num outro lugar, numa cidade, filho de um fazendeiro, se formou médico, tinha um hospital na cidade que o pai montou para ele, mas ele era um benfeitor dos sofredores. Ele preferia atender as pessoas pobres que não tinham recursos. Então o hospital não dava lucro. Aliás, dava muito prejuízo, que o pai dele, que era um fazendeiro muito rico, cobria esses prejuízos. E um dia o pai disse para ele: eu encontrei uma noiva para ti. Ele disse: mas eu não quero me casar. Não, mas eu já encontrei e já convidei a moça e a mãe dela, elas vêm almoçar conosco hoje no meio-dia e nós vamos acertar isso. Aí o rapaz ficou quieto. Quando a pretendente chegou, o pai falou sobre isso, e aí ele disse assim: eu gostaria de sair um pouco com a fulana e conversar com ela. E aí se afastou com a moça e disse: olha, eu não tenho nada contra ti, mas eu não quero me casar. Eu me casei com a medicina, a minha vida é cuidar dos meus doentes. E ela disse assim: mas tu não me conhece, mas eu já te conheço há tempo, eu gosto de ti, eu gostaria de casar contigo. Ele disse: me desculpa, não tenho nada contra ti, mas eu não quero casar nem contigo nem com ninguém. E aí voltaram para casa. Quando o pai soube, ficou uma fera, expulsou o rapaz de casa, dizendo, parou de pagar as despesas do hospital. E aí o hospital começou a entrar em crise, começou a faltar dinheiro. E aí um belo dia, quando ele não sabia o que fazer para pagar as contas do hospital, veio uma funcionária, uma senhora de uma certa idade, uma funcionária do hospital, com um envelope na mão e disse: deixaram esse envelope que não sei quem foi. E ele pegou, estava cheio de dinheiro, dava para todas as despesas do mês. E todo mês aparecia um envelope com dinheiro suficiente para todas as despesas do mês. Isso foi acontecendo durante alguns anos, até que quando a senhora já estava, essa empregada já estava velhinha, quase para desencarnar, ela contou para o médico que quem mandava o dinheiro era aquela moça com a qual ele não quis casar. Vejam, ele se recusou a casar com ela, mas ela gostou dele, gostava dele, e tinha, não sabia por quê, necessidade de fazer alguma coisa em benefício dele. E quem era
essa moça? Aquela que na encarnação passada ele tinha evitado o escândalo e tratado muito bem durante toda a sua vida. E vejam, ela não agiu assim porque ela era uma pessoa evoluída, não. Não, ela era uma pessoa de má índole. Ela tratava mal os empregados da fazenda que ela possuía. Ela exigia tanto o trabalho dos empregados que, uma ocasião, um casal de empregados da fazenda morreu de tanto trabalhar para ela, pelos maus tratos que ela dava. Ela não era uma pessoa de boa índole, mas ela tinha uma gratidão que ela não sabia por quê. Ela tinha necessidade de beneficiar aquele rapaz. Nada do que a gente faz se perde. Nem o bem e nem o mal. O bem que eu faço acaba sempre voltando para mim. O mal que eu faço também volta, a não ser que eu compense antes esse mal praticando o bem. Eu gosto muito das colocações do Emmanuel, porque ele é muito claro nas suas informações. A respeito disso, lá no livro Perante Jesus, ele fala no capítulo 10, sob o título de remuneração espiritual, os benefícios do trabalho, de quando a gente exerce uma atividade útil. E ele aí diz que o trabalho remunerado, ele traz uma série de benefícios além do salário, né? Que ele nos ajuda a valorizar o tempo, nos torna mais experientes, desenvolve a nossa inteligência, nos ajuda a aprender a conviver com pessoas, nos ensina a respeitar as pessoas, dá uma série de benefícios. E aí Emmanuel diz assim: mas quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, ou seja, para acerto daquelas contas que nós contraímos, né, com os males praticados no passado, ele diz assim: se a justiça divina nos encontra em serviço ao próximo, manda a misericórdia divina que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, eu estou devendo, estava devendo, mas agora estou fazendo bem, estou servindo. Opa, deixa o Júlio continuar fazendo bem. Ele não precisa resgatar o erro dele agora, não. E aí Emmanuel diz assim: e quando ocorre, no momento oportuno, o contato indispensável com os mecanismos da justiça, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, amenizando as penalidades nas quais estejamos incursos ou eliminando-as, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos resgatar em provação ou sofrimento. Vejam. Ele ainda diz assim: reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-á sempre apoio constante e promoção a uma vida melhor. Nós ainda não compreendemos suficientemente as leis do Pai, mas as leis do Pai são todas eivadas de bondade, de amor, trabalham sempre a nosso favor. E às vezes elas precisam nos empurrar para frente, porque nós somos muito indolentes. Por isso eu insisto tanto que nós devemos procurar conhecer o melhor possível as leis do Pai, procurando estudar a nossa doutrina, estudar o Evangelho do Cristo. Quanto mais a gente compreende a lei de Deus, menos a gente se sente sofredor, mais percebemos que nós somos afortunados, mais percebemos o quanto Ele nos auxilia. A gente agradece pela atenção, que o nosso Mestre nos ampare a todos,
e nos auxilie não só a compreendermos cada vez melhor as leis do nosso Pai, mas também nos auxilie a vivermos cada vez mais em harmonia com as leis de Deus. Muito obrigado, meus irmãos.